mulher quis surpreender o noivo e seus pais, mas entrou na casa errada e ouviu um segredo chocante. Ana estava estudando outro caso e ponderando simultaneamente sobre o significado da vida humana por trás de cada linha que lia. Havia o destino de alguém, esperanças despedaçadas e um desespero cósmico. Vez após vez, a jovem advogada se perguntava mentalmente: por que as pessoas não apreciam o que têm? Por que o amor desaparece tão rapidamente e as famílias se desintegram? Não havia respostas claras para essas perguntas difíceis, o que a frustrava profundamente. Ana abriu outra pasta com detalhes sobre a separação de outra família. Ela tinha acabado de passar do primeiro parágrafo quando a porta do seu pequeno escritório se abriu ruidosamente. De pé na entrada estava Carlos Medeiros. Ana instintivamente levantou-se de um salto. Senhor Medeiros, ainda não tive tempo de revisar todos os materiais, disse ela. O chefe franziu a testa. Ana, por que você sempre se levanta quando eu apareço? Graças a Deus isso aqui não é o exército. Claro que não sou contra a disciplina, mas não a esse ponto. Pela experiência pessoal, Ana sabia que era melhor não discutir com o chefe, então lentamente afundou de volta na cadeira. Medeiros ficou satisfeito com a obediência de sua subordinada. Assim está melhor, Ana. Você se levanta como uma colegial. Já trabalha aqui há tempo suficiente para estar acostumada às condições da nossa empresa. Quero dizer, essas condições são bastante suaves, criando um ambiente favorável para o trabalho produtivo. Pelo menos estou convencido disso. O sorriso do chefe deu mais confiança à garota. Ana também sorriu. Sim, as condições aqui são muito confortáveis, e eu já me acostumei a elas, mas me levanto involuntariamente. Isso acontece automaticamente. Na universidade, nos ensinaram que as regras de subordinação são obrigatórias em qualquer estrutura e, durante a prática, éramos constantemente treinados. O senhor Medeiros sentou seu corpo robusto na cadeira vazia. Oh, por favor, não me fale dessa subordinação. Foi inventada por burocratas que precisam justificar seus salários, então inventam várias regras. Não, claro que sou a favor da disciplina, mas tudo deve ser feito com moderação, sem exageros. O longo monólogo cansou o chefe, e ele exalou ruidosamente. Um momento depois, Carlos aproximou o rosto do ventilador em miniatura na mesa da funcionária. Está um calor de rachar hoje, mal dá para respirar, mas você é esperta, senhorita Ana. Um bom aparelhinho esse ventilador, disse o chefe, acenando com a cabeça para o ventilador. Eu não me importaria de ter um desses para mim. Tudo que a garota pôde fazer foi prometer ao chefe, nada mais fácil. Você terá um igualzinho a esse amanhã. Esses ventiladores podem ser encomendados online, de forma conveniente e barata. Medeiros balançou o dedo de forma brincalhona. Vou cobrar isso de você. Certifique-se de não me enganar. Bom, senhorita Ana, vamos falar de negócios. Você tem me distraído esse tempo todo, primeiro com seus saltos na cadeira e agora com esse ventilador encantador. Pela expressão no rosto do chefe, a garota percebeu que o pequeno dispositivo o impressionou bastante, mas escolheu não comentar sobre isso novamente, temendo desorientar ainda mais o chefe. Medeiros aproveitou as correntes de ar fresco por mais um minuto e então disse seriamente: Senhorita Ana, tenho um pedido pessoal para você. Notando as sobrancelhas da garota se erguerem de surpresa, o senhor Medeiros apressou-se em tranquilizá-la: não pense nada de errado. Já não estou mais na idade de correr atrás de garotas jovens, embora eu já tenha sido um verdadeiro especialista nisso. As boas lembranças animaram o chefe, mas Ana esperou pacientemente até que ele finalmente chegasse ao ponto. Inesperadamente, Medeiros se levantou. Quando tiver um momento livre, venha me ver. Ana perguntou surpresa: Senhor Medeiros, e quanto ao assunto muito importante? Medeiros sentou-se novamente com um suspiro e disse: o fato é que uma senhora que conheço está passando por um divórcio. É uma situação complicada, e ela precisa do apoio de um bom advogado. É um assunto muito delicado, já que ela é bastante conhecida nos círculos empresariais e, portanto, não quer que os detalhes do processo de divórcio se tornem públicos.
E o marido dela, esse jovem e muito ambicioso patife, quer desonrar a mulher que, perdoe-me, senhorita Ana, o transformou de um nada em alguém. Sua audácia não conhece limites. Não só arruinou a vida de uma mulher maravilhosa, mas também quer ficar com parte dos bens dela. Ele bombardeou a pobre mulher com processos judiciais e até contratou uma equipe inteira de advogados com o dinheiro dela, mas decidimos adotar uma abordagem diferente, e você é perfeita para assumir o papel principal. Ana exclamou, Senhor Medeiros, mas eu sou apenas... O chefe deu à subordinada um olhar pensativo. Sei que você ainda está aprendendo e não lidou com casos complexos ainda, mas não perdeu um único caso até agora, e isso é um indicador muito importante em nosso trabalho. Estou confiante de que você também lidará com este caso. O chefe saiu, fechando a porta suavemente atrás dele. No fundo do coração, a jovem advogada estava tomada por várias emoções. Por um lado, estava orgulhosa de que Medeiros confiasse nela, mas, por outro, temia não estar à altura dessa confiança. Seu nervosismo era tão intenso que ela, seguindo o exemplo do chefe, aproximou o rosto aquecido do ventilador silenciosamente em funcionamento. Ana havia trabalhado no escritório de advocacia privado por menos de 3 anos, mas durante esse período relativamente curto, ela já havia visto muito. No seu primeiro dia na empresa, o chefe não se deu ao trabalho de fazer perguntas padrão. Ele olhou para a garota e declarou de forma decisiva, você vai cuidar de casos de divórcio. Claro, Ana ficou surpresa com uma abordagem tão frívola, mas entendeu que não era seu lugar impor ordem no amosteiro de outra pessoa. A garota acenou com a cabeça em profunda concordância, indicando que aceitava a ordem. Ela esperava mais explicações, mas Medeiros a encarou com um olhar descontente. Se você entendeu tudo, por que ainda estamos parados? Ana mexeu-se desconfortavelmente de um pé para o outro, mas eu ainda não fui informada, senhor. Medeiros atirou um lápis afiado para longe de si, de modo que o instrumento de escrita se cravou em uma pilha de papéis. Esse momento simbólico causou uma impressão muito poderosa na recém-formada em direito, assim como o grito de Medeiros, se você ainda não foi informada, vai estudar os casos urgentes. Não há tempo a perder quando o trabalho está acumulando. Estamos sobrecarregados aqui, então não há tempo para gentilezas. A reputação da empresa está em jogo, entendeu? Ana acenou mecanicamente com a cabeça novamente, entendi. A garota esperava um encontro completamente diferente. Ela estava completamente confusa com o comportamento da pessoa sob cuja liderança trabalharia. Por desespero, ela sentiu vontade de chorar e fugir daquela firma, mas Carlos, pelo olhar expressivo no rosto da garota, entendeu que talvez tivesse ido longe demais. Mais pacificamente, ele disse, nada de lágrimas aqui. Este lugar não é para os fracos de coração. Você entenderá isso em breve, então é melhor se acostumar com as peculiaridades do trabalho desde o primeiro dia no emprego, e aconselho a prestar menos atenção ao meu humor. Medeiros piscou para a novata, às vezes, posso ser pior do que qualquer vilão de conto de fadas, mas no fundo continuo sendo uma boa pessoa. Logo, Ana percebeu que o Sr. Medeiros era realmente a pessoa mais bondosa. Ele tratava seus subordinados como um pai, pelo que era amado e muito respeitado na equipe. Tendo acalmado seus nervos, a garota dirigiu-se ao seu chefe para esclarecer os detalhes da missão delicada, mas naquele momento seu celular tocou. Ao ver um número familiar na tela, Ana esqueceu-se de tudo mais e, com uma voz suave, sussurrou, Paulo, esqueci completamente de você por causa deste trabalho. Sem esperar por uma repreensão do noivo, a garota falou rapidamente ao telefone, querido, por favor, não fique bravo. Confesso que esqueci que havíamos planejado nos encontrar, mas vou compensar isso para você, certo? Uma risada brincalhona se seguiu, e então uma voz que fez o coração da garota bater mais rápido disse, Senhorita Ana, você sabe como falar doces palavras e desviar a atenção. A garota riu em resposta, ouvi isso pela segunda vez na última meia hora. Na voz de Paulo, insinuava-se um tom de ciúmes, eu me pergunto quem me superou nisso, o chefe? Mas acho que você não ficaria com ciúmes dele. Isso é para se ver. Eu tenho uma personalidade mais complicada que qualquer personagem de Shakespeare, Paulo respondeu brincando. Para mim, você é o único, você está além de qualquer competição,
você é meu príncipe no cavalo branco. A risada suave do noivo era música para os ouvidos da garota, e, no final da breve ligação, Paulo disse: claro, é agradável ouvir tais palavras, mas eu ainda quero te ver. Tenho uma questão urgente para você, Ana. Vou te esperar no parque, no nosso lugar, e lembre-se, você tem apenas 5 minutos para se arrumar. Tente não me decepcionar desta vez. Ana percebeu que Paulo estava se referindo a um incidente recente que havia ocorrido durante o encontro com os pais dele. Os antepassados de Paulo cumprimentaram a futura noiva com exclamações alegres: Ana, estamos tão felizes que nosso filho finalmente decidiu deixar a vida de solteiro. A mãe de Paulo acrescentou: você é tão bonita, uma companheira digna para nosso Armando. Ana ficou um pouco envergonhada com a lisonja exagerada, mas não demonstrou. Naquele momento, ela não tinha ideia do que mais estava por vir. Quando todos se sentaram à mesa ricamente posta, as perguntas começaram. Na sua insaciável curiosidade, os pais de Paulo foram tão longe a ponto de perguntar sobre os rendimentos do pai da garota. Eles estavam mais interessados em assuntos financeiros. Quando Ana contou a eles a trágica história da morte de sua mãe, eles nem expressaram simpatia básica. Apenas o Sr. Martins, pai de Paulo, perguntou: certamente sua mãe lhe deixou uma herança substancial? Essa pergunta enfureceu a garota, e ela respondeu de forma bastante áspera: o dinheiro é a coisa mais importante para vocês? O tom da futura nora desagradou o anfitrião, que também respondeu com um desafio evidente, mudando para um tom informal: é fácil para você falar sobre os significados da vida quando você tem um pai todo-poderoso por trás de você. Nosso filho não tem um suporte tão confiável. Somos simples trabalhadores rurais, valorizamos cada centavo, cada rublo ganho. O dinheiro simplesmente flui para o seu pai. Ana não conseguiu conter-se. Meu pai fica na mesa de operações o dia inteiro para ganhar um salário decente, mas o objetivo principal dele não é o dinheiro, são as vidas humanas que ele salva. Aliás, ele também cresceu em uma vila e depois foi estudar. Quem o impediu de fazer o mesmo? Paulo percebeu que a discussão havia ido longe demais, mas não sabia como resolver a situação. A esposa do Sr. Martins ajudou a estabelecer a paz à mesa. Por que criar confusão desnecessariamente? Ana está certa, nem tudo neste mundo é sobre dinheiro. Há coisas mais importantes. A refeição continuou, mas Ana ficou com um resíduo desagradável em seu coração. Ela recusou-se a passar a noite na casa dos Martins, citando o trabalho urgente. Paulo não queria deixá-la ir. Para onde você está indo à noite? Fique e não se chateie com meu pai, ele é da velha escola, então está acostumado a falar desse jeito. A garota, frustrada, retrucou: não estou chateada com seu pai. O que me surpreende é que você não disse uma palavra em minha defesa. Paulo caiu na gargalhada: Ana, você é a advogada aqui, não eu. Eu não posso competir com você. Após essa calorosa confirmação, a garota se sentiu um pouco aliviada, mas não mudou sua decisão. Sentada ao volante do carro que seu pai lhe havia presenteado ao se formar na universidade, Ana dirigiu-se de volta à cidade. Ela esperava que Paulo se oferecesse para acompanhá-la, mas ele não o fez. Despedindo-se preguiçosamente, ele voltou para casa. Ana sentiu uma pontada amarga em seu coração, mas tentou consolar-se. Paulo não vê seus pais há muito tempo, então é compreensível que ele queira passar mais tempo com eles. Além disso, ele não é obrigado a satisfazer todos os meus caprichos, especialmente porque sou parcialmente responsável pelo andamento da conversa. Poderia ter ficado calada, pelo menos por respeito ao pai dele. Após a visita mal-sucedida, ela visitou os pais de Paulo mais algumas vezes com ele, mas eles não a questionaram mais. Em vez disso, enfatizaram o quanto estavam felizes por seu filho ter decidido unir seu destino a uma garota tão maravilhosa. Ana nunca teve falta de admiradores. Mesmo na infância, estava cercada de atenção masculina. No jardim de infância, os meninos cumpriam alegremente os caprichos da garota travessa. Um pouco mais tarde, quando Ana Toledo estava na primeira série, 2 jovens pretendentes até brigaram por ela. No entanto, a professora repreendeu não eles, mas a garota: Ana, considero você a instigadora da briga.
Se você decidiu ser amiga de alguém, escolha uma pessoa, não flerte com ambos ao mesmo tempo. A garota discordou da professora, fez uma cara astuta e declarou audaciosamente: e se eu quiser ser amiga de todos os meninos, o que faço então? A professora não conseguiu responder à pergunta da aluna e ficou envergonhada, mudando de assunto. Mas depois expressou sua opinião ao pai da garota: Senhor Toledo, por favor, não me interprete mal, mas sua filha não está se comportando de maneira adequada com os meninos. O homem ficou tão surpreso que não pôde deixar de exclamar: como assim, de maneira inadequada? Como devo entender isso? A professora percebeu que havia dito algo tolo e tentou sair da situação embaraçosa. Desculpe, eu me expressei mal. O fato é que sua filha é uma líder nata, e todos os meninos são atraídos por ela. Toledo expressou sua surpresa novamente: eu não vejo nada de errado nisso. A professora estava completamente perdida. De fato, não há nada de errado em sua filha ter qualidades de liderança, mas ela também é muito atraente, então nossos meninos se esforçam para conquistar seu favor. Toledo riu. Ah, é isso que você quer dizer, senhora Monteiro. Mas isso é um processo natural. Lembre-se de sua própria infância. Pessoalmente, eu tentei cortejar todas as meninas, mesmo quando era um aluno de jardim de infância. Então, na minha opinião, não há nada de vergonhoso nessas relações. Mas a professora persistiu: aqui, concordo completamente com você. A amizade é benéfica em todas as suas formas, mas é impossível ser amigo de todos ao mesmo tempo. Ana primeiro prometeu a David Vieira que seria sua amiga, depois fez a mesma promessa a Alberto Ferreira. Como resultado, os meninos brigaram. E você acha que minha filha é a culpada, senhora Monteiro? Exclamou Toledo, alegremente. Claro, sua Ana provocou os meninos a resolverem um relacionamento com os punhos. Primeiro, ela encantou um, depois o outro. Por favor, influencie sua filha. Toledo sorriu: como exatamente posso influenciá-la? Devo proibi-la de socializar com seus colegas? Você acha que essa é a abordagem correta? Como não houve entendimento com a professora, a senhora Monteiro ficou ofendida com Toledo, mas descontou sua insatisfação na pequena garota. Chegou a tal ponto que, um dia, em um acesso de raiva incontrolável, a professora humilhou Ana na frente de toda a turma. Toledo, nada de bom virá de pessoas pretensiosas como você. Você vai crescer e será passada de mão em mão. Os alunos não entenderam o verdadeiro significado dessa frase, mas todos riram, apontando dedos para Ana. Alberto, a quem ela havia rejeitado, foi o mais animado. Ana correu para fora da sala de aula e se escondeu sob as escadas, onde ninguém poderia vê-la chorando. Quando o senhor Toledo chegou à escola para buscar sua filha, a senhora Monteiro ficou surpresa: Ana não está em casa. Se ela estivesse em casa, eu teria vindo buscá-la? O pai indignado exigiu uma resposta, e a professora não soube o que dizer. Gaguejando, ela começou a explicar confusamente: veja bem, senhor Toledo, sua filha às vezes pode ser incontrolável. Hoje, também tivemos um incidente. Ana fez uma birra durante a aula e depois saiu correndo da sala. Achei que ela tivesse ido para casa. Toledo ficou furioso. Ele sussurrou, furioso: senhora Monteiro, reze para que nada tenha acontecido com minha filha. Uma zeladora idosa ajudou a encontrar a criança desaparecida. Enquanto os professores e alunos mais velhos começavam a procurar no prédio e na área ao redor, a mulher perguntou: qual é toda essa confusão? A segurança começou outro simulacro? Alguém dos professores pensou em perguntar à zeladora: Wanda, você viu uma aluna da primeira série? Uma garotinha loira com tranças. A zeladora assumiu uma expressão séria: metade das meninas aqui tem tranças. Uma delas está escondida sob as escadas. O senhor Toledo correu para o local indicado pela zeladora e encontrou sua filha dormindo em sacos empoeirados. A senhora Monteiro, genuinamente assustada, gaguejou: bem, nada de sério aconteceu. A criança desaparecida foi encontrada. Valeu a pena todo o pânico? Toledo ameaçou: vamos esclarecer isso. Prometo que não vou deixar esse assunto ultrajante descansar. Onde já se viu alunos da primeira série fugirem das aulas?
A senhora Monteiro tremia como uma folha, mas não estava disposta a admitir sua culpa. Você consegue cuidar de todos? Estou sozinha, e há 20 deles. Adam Toledo foi implacável com a professora quando proferiu seu veredito. Aparentemente, você escolheu a profissão errada. É perigoso confiar as crianças a você. O Sr. Toledo não repreendeu sua filha por uma ação precipitada, mas tentou descobrir o que a motivou a fugir da aula. Ana confessou imediatamente. A senhora Monteiro disse que, quando eu crescer, serei passada de mão em mão. Todos riram de mim, e eu fiquei chateada, especialmente com o Ferreira. Ainda bem que não fiz amizade com ele. O Sr. Toledo ficou chocado com o que ouviu de sua filha de 7 anos. Na manhã seguinte, foi direto ao diretor da escola e exigiu que a professora, que permitiu-se tais declarações na frente das crianças, fosse disciplinada. O diretor da escola ouviu o pai indignado e suspirou profundamente. Caro Sr. Toledo, entendo você perfeitamente, mas não posso fazer nada. Há uma falta crônica de funcionários. A educação primária é especialmente fraca, ninguém quer trabalhar com crianças pequenas. Adam olhou perplexo para o diretor. Então, você não vai tomar nenhuma medida? O diretor levantou as mãos. Infelizmente, a única coisa que posso fazer nesta situação é dar um aviso severo à senhora Monteiro. Se eu tomar medidas mais drásticas contra ela, ela dirá adeus e vai para outra escola, onde será recebida de braços abertos. O Sr. Toledo não esperava essa reviravolta. Ele perguntou perplexo: então, o que eu devo fazer? Apenas aceitar a ilegalidade que prevalece em sua escola? O diretor tentou sorrir. Por que falar tão desfavoravelmente sobre nossa instituição? Estamos tentando, dedicando todos os nossos esforços para educar futuros cidadãos. Mas, se você pessoalmente está insatisfeito com nossa escola, pode transferir sua filha para um bom ginásio. Afinal, você é um homem bem de vida, trabalhando em uma das melhores clínicas do Conde. Toledo imediatamente rejeitou a sugestão do diretor. Minha filha vai estudar em uma escola regular, entre crianças regulares, e isso é fundamental. O chefe da instituição de ensino levantou as mãos. Bem, então, a única solução que posso oferecer é transferi-la para uma turma paralela. O Sr. Toledo concordou. Ana soube da conversa de seu pai com o diretor da escola um pouco depois, quando foi com seu pai visitar seus avós. Ao ouvir sobre o ato ultrajante da professora, a avó Lúcia começou a ralhar. O que está acontecendo aqui? Isso é uma verdadeira desgraça. No nosso tempo, uma professora era um modelo, um exemplo de decência, e agora o que? E você está certo, Adam, como disse o diretor, deveria transferir para outra escola. Ana viu seu pai abraçar sua avó com ternura e então ele disse: Mãe, eu disse ao diretor e vou repetir para você, não pretendo criar minha filha em uma estufa. Quero que ela esteja preparada para as dificuldades da vida. A avó disse desaprovando: então você quer jogá-la na água como o filhote do ditado? Se não nadar, que afunde. O pai franziu o senho, insatisfeito. Mãe, você escolheu uma comparação não muito apropriada. Alguns segundos depois, ele acrescentou: você sabe bem que Ana é a coisa mais preciosa que eu tenho. Essa frase, especialmente o tom em que foi proferida, virou tudo no coração da pequena garota. Ela jurou nunca mais aborrecer seu pai. Naquele mesmo dia, Ana Toledo decidiu que não se envolveria mais com meninos, embora essa última promessa tenha sido logo esquecida. Ela se tornou mais cautelosa na escolha de amigos. Após a ligação de Paulo, Ana não hesitou e foi imediatamente ao seu chefe. Ao vê-la, Medeiros apontou para uma cadeira ao lado de sua mesa. Sente-se, esta será uma longa conversa. Ana cruzou os braços sobre o peito e implorou: Senhor Medeiros, posso ir depois do almoço? Preciso sair brevemente, é urgente. O chefe ergueu uma sobrancelha e, inesperadamente, sorriu. O noivo sentiu sua falta? A garota corou: não, ele não sentiu minha falta, ele apenas quer me perguntar algo, mas eu ainda não sei o que é. Ele tem um cronograma de trabalho apertado, então há muito pouco tempo. Os olhos do chefe brilharam maliciosamente. Ah, é ser jovem e ter tais preocupações? Tudo bem, vá ao seu encontro, mas depois venha direto para mim.
Discutiremos os detalhes do caso e determinaremos a estratégia de defesa. Claro, os 5 minutos que Paulo havia concedido já haviam passado há muito tempo, então Ana correu para o parque onde seu noivo a esperava. Seus saltos altos dificultavam e, várias vezes, ela quase caiu. Paulo a avistou de longe e acenou alegremente. Ele estava relaxando em um banco do parque, sorrindo enquanto observava sua futura noiva se aproximar. Quando Ana caiu ao lado dele, sem fôlego, Paulo riu. Claramente, você tem problemas com corridas. Depois do casamento, vou ter que trabalhar na sua forma física. A garota ainda não havia recuperado o fôlego, então respondeu depois de um momento: você está zombando de mim? O jovem puxou-a para perto e beijou sua testa ternamente. Claro que não, eu pareço um torturador cruel? Foi apenas muito engraçado assistir você correr. E se eu tivesse caído, isso também teria sido engraçado. A voz de Ana carregava um tom de mágoa, e Paulo fez uma careta engraçada. Ana, não fique chateada com essas bobagens. Talvez minha piada tenha sido de mau gosto, perdoe-me, não farei isso de novo. O jovem fez uma careta boba. Paulo sabia bem o que irritava e o que deixava sua futura esposa feliz, pois namoravam há quase 2 anos, o que, pelos padrões atuais, era muito tempo. Apesar de lacunas na educação, Paulo conseguiu terminar a faculdade de construção. Ele era um excelente fisiognomonista. A partir das expressões faciais e gestos de uma pessoa, Paulo podia avaliar com precisão seu humor. Essa habilidade o ajudava muito no trabalho com os clientes. Se notasse que alguém estava insatisfeito, ele liberava seu charme natural. Seus colegas de trabalho ficavam com inveja. Paulo, você definitivamente tem sorte. Os clientes ficam sem palavras diante de você. Compartilhe o segredo, como você os influencia. Paulo teria compartilhado sua experiência de bom grado, mas ele mesmo não conseguia explicar porque nunca teve problemas com clientes. No entanto, o jovem também nunca teve problemas com mulheres. Ele sempre tentava cercar cada garota ou mulher com atenção e cuidado, e essa abordagem nunca falhou. Mas Paulo Oliveira rapidamente se cansava de cada romance e se separava das namoradas sem arrependimentos. Seus pais o repreendiam por sua leviandade, com seu pai sendo particularmente sério. Paulo, você vai desperdiçar sua vida. Eu não entendo o que o deixa inquieto, sempre procurando por uma princesa. Essas reprimendas faziam o jovem rir. E se eu tiver sorte e uma verdadeira princesa se apaixonar por mim? Você é um encrenqueiro, Paulo, sempre vivendo em sonhos. Você é do campo e deveria procurar uma garota do campo. É uma pena que as coisas não tenham dado certo com Teresa. Ela teria sido uma boa esposa. A menção de sua ex-namorada despertou tanto nostalgia quanto irritação. Paulo fez esforços incríveis para esquecê-la, e seus esforços não foram em vão. Com o passar do tempo, o passado desbotou cada vez mais. Conhecer Ana provou que sonhar não faz mal, embora seu encontro tenha ocorrido em circunstâncias bastante estranhas. Paulo imediatamente soube que aquela garota havia sido enviada para ele pelo destino. O mais surpreendente foi que esse evento coincidiu com sua mudança para a cidade. Quase 2 anos atrás, Paulo estava apenas começando a aprender a profissão desconhecida de corretor de imóveis. Após o serviço militar, ele voltou para sua vila natal cheio de esperanças, mas não conseguiu encontrar um emprego adequado por vários meses. Seus pais pacientemente suportavam sua dependência crônica, tentando ajudar com conselhos. Por exemplo, seu pai sugeria persistentemente empregar seu filho na fazenda onde ele trabalhava como agrônomo-chefe. Mas o chefe da família começou com reprimendas. Paulo, pare de brincar. Quanto tempo mais você planeja ficar à toa? O filho se irritava com as críticas. Pai, você vê que estou procurando um emprego. O Sr. Martins também começou a perder a paciência. Onde você está procurando? Em casa, deitado no sofá? Pai, por que começar uma conversa sem sentido sobre esse assunto se você sabe muito bem como o mercado de trabalho está apertado? Paulo queria encerrar a conversa desagradável rapidamente, mas seu pai persistia. Você não está procurando o suficiente. Estamos precisando de gente, e eles o aceitariam de bom grado nas oficinas. Ou você poderia ir para a construção. Não estudou para nada, ou quer que eu te arrume um emprego no depósito de combustível?
Sua mãe imediatamente se juntava à conversa, oferecendo suas sugestões de emprego. Eles também precisam de pessoas responsáveis no secador de grãos. O pagamento é bom e o trabalho não é difícil, porque tudo é mecanizado. Normalmente, nesse ponto, uma disputa surgia entre os pais, permitindo que Paulo saísse discretamente da casa. Ele não apoiava nenhum dos lados, pois uma vez percebeu que não queria definhar na vila pelo resto de sua vida. No entanto, essa realização não veio imediatamente. Antes do exército e logo após seu serviço, ele não considerava a vida na vila tão ruim. Paulo até planejava se estabelecer em sua região natal e ter muitos filhos, já que havia se apaixonado por uma garota na escola, a quem ele considerava há muito tempo o epítome da beleza. Teresa só retribuiu seus sentimentos. Ela escreveu-lhe cartas ternas quando ele estava no exército. Paulo se acostumou com a ideia de que deveria se casar com ela, mas uma tragédia com Teresa destruiu todos os planos do jovem. O desastre ocorreu justamente quando ele estava procurando emprego, e essa circunstância fez Paulo reconsiderar suas intenções. Sem informar seus pais, ele simplesmente fugiu de casa, levando algum dinheiro das economias da família. Sua mãe suspirou quando ele ligou 2 dias depois para relatar que estava bem. Paulo, seu pai e eu quase perdemos a cabeça. Não sabíamos o que pensar. É assim que você trata seus pais? Era tão difícil nos avisar? O filho crescido tentou justificar-se desajeitadamente. Mãe, eu vou devolver o dinheiro assim que receber meu primeiro salário. Vou mandar imediatamente ou trazer eu mesmo? A senhora Martins interrompeu impacientemente o filho. O que o dinheiro tem a ver com isso? Embora o que você fez tenha sido feio, há coisas mais importantes do que dinheiro. Essa última declaração de sua mãe o desequilibrou completamente, e quando ouviu os soluços de sua mãe ao telefone, Paulo sentiu fisicamente como as lágrimas dela ecoavam com dor em seu coração. Ele tentou confortá-la. Mãe, por favor, não chore. Acredite em mim, eu não quis magoá-la. Tudo aconteceu tão espontaneamente, como se alguém lá em cima me dissesse para ir para a cidade, que meu destino estava lá. Essa confissão acalmou um pouco a senhora Martins. Talvez seja assim mesmo. Talvez você encontre um bom emprego na cidade e, com a ajuda de Deus, conheça uma boa garota. Paulo sentiu que sua mãe queria dizer algo mais, e ele estava certo. Com um suspiro profundo, a senhora Martins informou-o: eu não queria te contar, mas Teresa também se foi. Seu pai a levou embora. Eles estão muito magoados conosco. Talvez seja melhor assim que ele a levou. Paulo concordou. Você está certa, mãe. É melhor para todos dessa forma. Deixe que me julguem, me chamem de covarde, mas não estou pronto para desafios tão sérios. Sua mãe não disse nada, mas, pela respiração pesada, seu filho entendeu que ela o apoiava completamente. Paulo teve muita sorte com o emprego. Quase imediatamente ao chegar à estação, ele encontrou uma posição adequada em uma pequena pizzaria. Ele entrou no estabelecimento apenas para comer algo, mas logo na entrada notou um cartaz. Por curiosidade, perguntou à garota que o servia: há quanto tempo a posição de entregador está vaga? A garota sorriu: desde esta manhã. Muitos candidatos já apareceram, mas o dono não gostou de nenhum deles. Paulo sorriu: talvez eu seja do agrado do seu patrão. A garota lançou-lhe um olhar penetrante: possivelmente. O patrão é exigente, mas paga bem. Se você não tiver problemas com bebida e for honesto em suas obrigações, deveria tentar. Sem esperar pela resposta de Paulo, a garota chamou o dono: Senhor Prado, aqui está mais um candidato interessado no trabalho. Antes que Paulo pudesse piscar, um homem baixo e robusto com um chapéu de chefe apareceu. Sua aparição repentina surpreendeu o jovem, porque essa pessoa, semelhante a uma bola de massa, parecia ter se materializado do nada. O dono estudou Paulo atentamente, depois examinou seus documentos com igual minúcia e, finalmente, declarou: bem, soldado, vamos ver do que você é capaz. Se sobreviver ao período de experiência, eu o manterei. Não prometo muito, mas você não será mal remunerado. Apesar do tamanho modesto do estabelecimento, a pizzaria era popular entre os locais, especialmente durante os intervalos para o almoço.
Entre os amantes de pizza, havia aqueles que faziam pedidos tarde da noite e até de madrugada. Paulo percorria a cidade no carro do proprietário, entregando pedidos e muitas vezes esquecendo-se de comer. Frequentemente, trabalhava horas extras, mas nunca reclamava. O dono realmente pagava bem, e logo o jovem conseguiu alugar um apartamento decente perto do trabalho. Uma noite de verão, o Sr. Prado pediu-lhe para ficar um pouco mais. Sr. Martins, estamos em apuros hoje, uma catástrofe. Antônio ficou doente de repente e temos muitos pedidos. Ajude-nos, soldado. O patrão começou a chamá-lo de soldado desde o primeiro dia, mas Paulo não se incomodava com o apelido incomum. Apesar de seu cansaço, o jovem declarou alegremente: Senhor Prado, estou inteiramente à sua disposição. Ordene-me. O patrão imediatamente lhe entregou uma lista de pedidos e pediu: Senhor Martins, apenas tente ser pontual. Há pessoas nesta lista que eu prefiro não desapontar. O jovem não ficou surpreso com tal pedido, mas perguntou: Você poderia me dizer a quem devo servir primeiro? O dono escolheu um pedido da pilha. Primeiro vá a este endereço, Dr. Lorenzo Monteiro, nosso cliente regular e meu salvador. Alguns anos atrás, sofri um acidente, quebrei tudo. Pensei que não andaria mais. Provavelmente teria sido o caso, se eu não tivesse tido a sorte de encontrar o Dr. Monteiro. Ele é um verdadeiro médico, um verdadeiro talento, mais ou menos da sua idade também. Paulo ficou impressionado com a história e estava muito curioso para conhecer o médico milagroso. No entanto, quando chegou ao endereço e tocou a campainha, inesperadamente uma garota saiu correndo do apartamento, seguida por um jovem elegantemente vestido. Paulo percebeu que havia se tornado involuntariamente uma testemunha de um drama romântico. Essa suposição foi confirmada pelas palavras do jovem, que correu atrás da garota: Ana, espere, você entendeu tudo errado. Estou disposto a esperar por sua concordância para sempre. A garota gritou de volta: Lorenzo, por favor, não faça esses sacrifícios. Por que você não consegue entender que eu simplesmente não te amo? O casal passou alguns minutos discutindo suas queixas no andar de baixo, enquanto Paulo esperava pacientemente pelo desfecho. Finalmente, a porta do prédio bateu ruidosamente, e logo o jovem elegante retornou. Pela expressão de desolação no rosto de Paulo, ele percebeu que a noite não havia terminado bem para ele. No entanto, consolar clientes não fazia parte do trabalho de um entregador, então ele entregou a linha padrão: Pizza do Prado tem o prazer de manter suas preferências de sabor. O jovem olhou para Paulo sem expressão, depois disse fracamente: é certo. Eu tinha esquecido. Eu pedi pizza, mas já não é mais necessário. Paulo percebeu que esse pretendente rejeitado era de fato o Dr. Monteiro. Temendo que o cliente emocionalmente abalado pudesse recusar o pedido, ele rapidamente entregou-lhe 2 caixas de pizza. O dono do apartamento rapidamente tirou a carteira e pagou. No momento seguinte, a porta do apartamento foi fechada antes que Martins pudesse entregar sua última linha. Como ele não tinha nem tempo nem disposição para se demorar nos problemas do médico, Paulo desceu rapidamente para o primeiro andar. Ele saiu do prédio e dirigiu-se ao carro, mas parou abruptamente, porque a mesma garota que havia causado tanto sofrimento ao bom doutor estava ao lado do veículo. Notando a confusão do entregador, a estranha perguntou: Você pode me dar uma carona até o centro? Hoje estou sem carro. Naturalmente, Paulo não poderia recusar a jovem tão tarde da noite, mas ele avisou: Vou levá-la até em casa, mas preciso fazer 2 paradas no caminho. A garota sorriu: Não tenho pressa, estou realmente curiosa para saber sobre a vida de um entregador. Sua voz suave, especialmente seu sorriso, causaram uma impressão profunda em Paulo. Ele nunca havia sentido tais emoções ao conhecer mulheres antes. Inicialmente, ele estava um pouco desorientado, mas a garota iniciou a conversa. Ela se apresentou e mencionou que trabalhava em um escritório de advocacia, depois começou a perguntar sobre seu trabalho. Ana estava relaxada, como se conhecessem há 100 anos. Paulo rapidamente esqueceu a estranheza inicial. Ele brincou, compartilhou anedotas e histórias engraçadas de sua vida como entregador. Aquela noite mudou tudo na vida de Paulo Martins. Na manhã seguinte,
ele percebeu que Ana havia sido enviada a ele pelo destino. Nervosamente, ele a chamou para sair, e ela não recusou. Boas lembranças passaram rapidamente pela mente de Paulo enquanto ele observava Ana, mas todas as distrações desapareceram quando ela se acomodou ao lado dele. Ana olhou para seu noivo com culpa. Paulo, desculpe pelo atraso. O chefe me entregou um novo caso, então tive que ficar um pouco mais. O jovem perguntou com indiferença: que caso? Ana desculpou-se novamente. Paulo, não posso divulgar informações confidenciais. A voz do jovem carregava uma nota de mágoa. Ah, é certo, esqueci que somos de mundos diferentes. Eu sou apenas um entregador de pizza e você é uma pessoa importante. Um lampejo de dor cruzou o rosto da garota. Paulo, por que diria isso? Você sabe que, para mim, o que importa é a pessoa, não seu status ou riqueza. O jovem desviou o olhar. Desculpe, tenho estado irritado ultimamente. Provavelmente por causa da doença do meu pai. Ana perguntou ansiosa: o que há de errado com o Sr. Martins? É sério? Paulo acenou com a mão, sem esperança, tão sério quanto pode ser. Não entendo muito de medicina, mas é algo com a coluna dele. Ele não pode se mexer ou endireitar. Minha mãe está em pânico, porque ele é o pilar da nossa casa e não posso deixar o trabalho para ajudá-los. É essa a situação, Ana? Por que não me contou antes? Ou se esqueceu que seu futuro sogro é médico? O jovem olhou para baixo. Não esqueci, mas me sinto desconfortável em impor. O Sr. Toledo já não gosta muito de mim, não quero incomodá-lo com pedidos. A garota olhou para o noivo com ternura. Paulo, por favor, não sobrecarregue sua mente com suposições bobas. Meu pai é um homem muito honrado e um excelente médico. Ele não se importará em organizar uma consulta para o Sr. Martins. Só precisamos combinar um horário com antecedência. Paulo animou-se. Você acha que devo pedir? Ana riu. Vou falar com meu pai hoje e te ligo amanhã. O jovem ficou entusiasmado. Ana, você é um milagre. Estou tão feliz por ter te conhecido naquela noite. Não consigo imaginar o que teria acontecido se você tivesse ficado com aquele jovem médico. Em um momento de emoção, Paulo abraçou, mas ela rapidamente se afastou. Não pode ser tão implacável, Paulo. Lorenzo é muito gentil, ele me cortejou por um longo tempo, mas o coração não comanda. Paulo desafiou-a. Você tem pena daquele perdedor, sabia que isso me incomoda? Ana não respondeu ao comentário dele, mas seu tom mudou ao notar. Paulo, você poderia ter estado no lugar de Lorenzo. Não vamos falar mais sobre isso, não gosto dessas conversas. Ela levantou-se abruptamente. É isso, preciso ir ao meu chefe. Ligo para você amanhã. Paulo também se levantou e caminhou com sua noiva em direção à saída do parque. Ele tentou beijá-la de despedida, mas ela se esquivou. Há muitas pessoas ao redor, e eu não gosto de demonstrar meus sentimentos. Ele retrucou, insatisfeito. Somos quase marido e mulher, o que há para se envergonhar? Além disso, você está agindo de maneira muito estranha. Ana ficou surpresa. O que há de estranho no meu comportamento? Paulo sorriu. Por um lado, seu casamento está se aproximando, e você está pensando em todos os tipos de coisas não relacionadas. Noivas normais estão escolhendo vestidos e penteados, mas você? Ela o interrompeu no meio da frase. Paulo, não sou como todas as outras. É uma pena que você ainda não tenha entendido isso. Ana apressou-se a sair, seus saltos estalando, deixando Paulo sozinho com seus pensamentos. Ele a observou desaparecer e pensou, minha princesa não é tão simples quanto parece, ou está apenas fingindo ser boazinha para me prender? Será que estou enganado? Pela primeira vez em quase 2 anos, Paulo duvidou de sua escolha de parceira de vida. Ele tentou afastar esses pensamentos traidores, garantindo a si mesmo que o casamento com Ana não o fizesse feliz, pelo menos permitiria viver confortavelmente, sem muito esforço. Ana, inconsciente dos pensamentos de seu futuro marido, estava profundamente preocupada com a doença do Sr. Martins. Esses pensamentos ocupavam sua mente enquanto ouvia seu chefe.
O Sr. Medeiros explicou os detalhes de um novo caso, falando deliberadamente sobre o que considerar ao defender sua conhecida. Senhorita Toledo, por favor, leve este caso a sério. Recomendo que você se encontre com a cliente o mais rápido possível. Você já tem experiência em identificar armadilhas, então seria bom desenterrar alguma coisa sólida sobre o marido dela. Ana acenou continuamente com a cabeça, como um brinquedo de mola, concordando com seu chefe, mas em um momento, ela se imaginou involuntariamente no lugar da mulher infeliz que deveria defender. A imagem foi tão vívida que ela exclamou: "Não, meu Paulo não é assim." Medeiros olhou surpreso para sua jovem colega. "Quem é Paulo, senhorita Toledo? Você está bem?" Ela conseguiu sorrir. "Desculpe, escapou. Apenas minha imaginação correndo solta." O Sr. Medeiros quase sorriu. "Eu conheço a sensação. Em meus dias mais jovens, também me envolvia tanto que sempre me imaginava no lugar do cliente." "Não se preocupe, é uma reação normal e não há nada a temer. Se você entendeu tudo, pode ir em frente." "Precisa de um carro?" "Não, eu tenho o meu", respondeu Ana, saindo do escritório de Medeiros, ponderando porque seu chefe alternava continuamente entre os tons formal e informal ao falar com ela. Embora essa característica não a incomodasse particularmente, ela estava curiosa sobre o motivo por trás disso. Já no carro, ela discou o número da cliente e solicitou uma reunião. Da Silva respondeu sem hesitar: "Você pode vir agora, não estou muito ocupada hoje." A história dessa mulher teve um impacto profundo na jovem advogada. Da Silva havia lidado com os desafios de negócios com sucesso, mas falhou em gerenciar sua vida pessoal de forma eficaz. Ela permitiu que um jovem aproveitador entrasse em sua vida e cometeu vários erros imperdoáveis sob sua influência. Ela confessou: "Senhorita Toledo, você é uma mulher e deve me entender. Eu estava tão cega de amor que não via, ou não queria ver, o óbvio. E agora chegou a hora de pagar." Da Silva soluçou: "Veja, tudo foi tão difícil para mim. Meu negócio me tirou o marido amado e, por causa dele, arrisquei não me tornar mãe. Quando Sandro entrou na minha vida, eu me senti renascida. Acreditei que nem tudo estava perdido e que eu também merecia felicidade. Mas tudo não passou de uma ilusão, e meu marido estava fingindo amor apenas por dinheiro. Acredite ou não, ele tentou me envenenar. Felizmente, a governanta notou ele colocando pó no meu café." Ana imediatamente pegou essa pista. "Da Silva, você relatou isso às autoridades?" A cliente respondeu imediatamente: "Claro que sim, e mandei o café envenenado para análise imediatamente. Após esse incidente ultrajante, decidi pedir o divórcio, mas Sandro foi mais rápido. Ele forjou evidências duvidosas contra mim com a ajuda de um amigo técnico. Em resumo, ele me acusou de infidelidade, difamação e exigiu indenização por danos morais. Claro que posso lidar com esse canalha, mas, como você entende, a publicidade, no meu caso, é indesejável." Ana tranquilizou a mulher: "Não se preocupe, vou desenterrar algo sobre o seu Sandro que o fará esquecer todas as suas reivindicações." Depois de se despedir de sua cliente, Ana pretendia voltar ao escritório para pesquisar no banco de dados informações sobre o gigolô Sandro, mas, ao olhar para o relógio, percebeu que era tarde demais para iniciar uma investigação naquele dia. Além disso, ela ainda precisava falar com seu pai. Ao abrir a porta do apartamento, Ana sentiu o cheiro de algo delicioso. "Uau, papai está cozinhando algo saboroso." O Sr. Toledo chamou da cozinha: "Você acertou, filha. Sua irmã mais velha me deu a receita de um prato simples e nutritivo esta manhã, e decidi experimentar um pouco na cozinha." Ana tirou os sapatos apertados e, felizmente, calçou seus chinelos macios. Ela foi para a cozinha e abraçou seu pai. "Pai, você não imagina o quanto eu te amo." O Sr. Toledo olhou para sua filha: "Eu te adoro também, mas hoje você parece um pouco estranha. Vá lavar as mãos, o jantar estará pronto em apenas 2 minutos, como diria a nossa cozinheira." Na pequena família Toledo, havia uma regra: nada de falar sobre negócios na hora das refeições. O Sr. Toledo aplicava rigorosamente essa política. Depois que o jantar terminou, ele sorriu e disse: "Muito bem, minha filha, agora é a sua vez. Eu cozinhei o jantar e você lava a louça."
Ana fez uma careta brincalhona. Pai, você sabe como estragar o clima. Sabe que odeio lavar a louça. Toledo ficou surpreso. Ah, vamos lá, ontem você estava viva, e agora está subitamente morta? Você vai se casar, não é? Espera que seu futuro marido lave a louça, faça a lavanderia e limpe para você? O rosto de Ana corou. Pai, parece que você não está feliz com o meu casamento. Acho que você não gosta de Paulo. O senhor Toledo rapidamente a interrompeu. O mais importante é que você goste dele, mas essa não é a questão. Estou muito desconfortável em lhe dizer isso, mas sou mais experiente na vida. Posso estar errado, mas o seu Paulo me lembra um gigolô. Essa comparação inesperada deixou Ana lutando com a avaliação direta de seu pai, levantando dúvidas e considerações sobre seu casamento iminente. Ana exclamou: Pai. O senhor Toledo falou muito calmamente. Desculpe por ser tão direto, minha filha, mas disse o que penso. Ficarei feliz se estiver errado. Sua filha franziu a testa. Pronto, você estragou tudo. Agora não sei se devo perguntar a você. Seu sorriso voltou. Filha, pergunte-me o que quiser. Ana contou-lhe brevemente sobre a doença do pai de Paulo. Enquanto falava, a expressão no rosto do senhor Toledo mudou de alegre para preocupada. Por que não procuraram ajuda antes? Diga ao Paulo para trazer o pai à nossa clínica. Pedirei ao Lorenzo que dê uma olhada nele. Ana ficou surpresa, mas o Dr. Monteiro tem outra especialização. O senhor Toledo sorriu. Ah, outro especialista médico, hein? Para sua informação, o senhor Monteiro é um especialista muito amplo. É difícil encontrar médicos como ele. Primeiro veremos o que está acontecendo e, depois, decidiremos sobre o tratamento para o nosso futuro parente. Enquanto isso, que o nosso paciente aplique este maravilhoso unguento nas costas. O senhor Toledo abriu um armário onde estava o kit de primeiros socorros. Só um momento, filha, tenha paciência. O unguento está aqui em algum lugar. É excelente para aliviar rigidez e dor nas costas. Após uma breve busca, Toledo retirou um pacote de unguento e entregou à filha. Este medicamento é bastante caro, mas dou-o sem arrependimento. Peça ao Paulo para entregá-lo ao pai amanhã, e é melhor não adiar a consulta. A garota olhou ansiosamente nos olhos de seu pai. Pai, você acha que é apropriado? O que exatamente? Bem, pedir ao Lorenzo. O senhor Toledo deu um tapinha no ombro dela. Filha, um médico deve sempre ser fiel ao seu juramento e cumprir seu dever em qualquer situação. Lorenzo é um profissional de coração. Para ele, a vida do paciente é o mais importante. Todo o resto é secundário. Depois da conversa com sua filha, o senhor Toledo teve dificuldade para adormecer. Ele se deitou na cama, pensando sobre as complexidades de seu destino. Quantas vezes o destino lhe apresentou desafios sérios? Será que essa missão não acabou e ele estava enfrentando outro teste de sua resiliência? Infelizmente, ele ainda não tinha as respostas. O homem virou-se de lado, na esperança de que mudar de posição pudesse ajudá-lo a adormecer, mas pensamentos inquietos continuaram a girar em sua cabeça como um carrossel que não podia ser parado. De repente, um pensamento surgiu, deixando o homem cauteloso. Ada, o destino constantemente lhe dá pistas que você continua ignorando. O senhor Toledo começou a recordar meticulosamente a recente conversa com sua filha e, de repente, percebeu o que o estava incomodando. Ele sussurrou silenciosamente: o marido de Lúcia Monteiro, que era amigo de Maria, se encaixa na descrição de um gigolô. Paulo, o noivo de Ana, me lembra esse personagem do passado. Percebendo que essa seria uma noite sem sono, Toledo não tentou mais forçar o sono. Em vez disso, começou a relembrar os eventos mais notáveis de sua vida. Ada havia determinado sua vocação ainda no ensino fundamental. Ele não conseguia passar por um gato ou cachorro abandonado sem tentar tratar seus ferimentos. Seus pais achavam essa fascinação estranha, então sua mãe o repreendia constantemente. Ada, por que você traz todos para casa? Eles não te disseram na escola que os animais podem transmitir doenças? O menino ficava indignado com tais acusações. Então você acha, mãe, que se eles estão doentes, devem ser jogados fora? Mas, então, eles morrem.
Isso seria desumano. Sua mãe resmungava, mas nunca se atrevia a jogar fora os animais que seu filho decidirá abrigar temporariamente. O Sr. Toledo nunca repreendeu seu filho, ele apoiava seus atos de misericórdia. Adam, ouça menos a sua mãe e faça o que seu coração mandar. Os animais não podem se defender, então precisam de ajuda. Se Deus quiser, você vai crescer e estudar para ser veterinário. Inicialmente, Adam queria se dedicar a essa nobre profissão, mas depois percebeu que precisava salvar pessoas. Essa epifania veio quando ele estava no 7º ano. Como suas notas em certas matérias eram bastante fracas, ele teve que se esforçar muito nos estudos. A diligência do garoto da vila valeu a pena, e ele se formou na escola com apenas 2 notas B no diploma. Adam disse firmemente aos pais: vou me candidatar à faculdade na capital. Quero ser um médico famoso, como nosso conterrâneo no programa de TV. A mãe riu em resposta a uma declaração tão ousada: filho, acorde, você não se parece nada com aquele sujeito. Provavelmente ele veio de uma família rica e pôde estudar na capital, e você é apenas um garoto simples do interior. Vá para a escola de veterinária, não vai se arrepender. Como sempre, o pai defendeu o filho: mãe, não fale sobre o que você não sabe. Aquele sujeito veio de uma família pobre e, por acaso, também nasceu em uma vila. Quem sabe, talvez nosso Adam também se torne famoso. Não o impeça. A palavra do pai, em sua família, era decisiva, então a mãe nunca mais trouxe o assunto à tona. Adam entrou na universidade desejada na primeira tentativa. Durante seus anos como estudante, ele se concentrou exclusivamente nos estudos e não se distraiu com entretenimento. Seus colegas de classe zombavam dele: Adam, não estude tanto ou acabará desdentado, e as meninas não vão te amar. Adam não se ofendia com essas piadas e geralmente respondia: tudo a seu tempo. Assim que conseguir meu diploma, farei festa por um mês inteiro para compensar o tempo perdido. Mas uma circunstância impediu a execução de seu plano ousado. No último ano, Toledo foi oferecido uma posição no departamento de cirurgia militar. Ele pensou a noite toda e concordou pela manhã. Durante vários anos, o Sr. Toledo cumpriu seu dever médico em várias zonas de conflito. Em um desses lugares, ele conheceu Maria, uma jovem enfermeira em um hospital militar. O romance deles se desenvolveu de acordo com um roteiro clássico, e o casal não tinha pressa de unir seus destinos pelos laços do casamento. No entanto, um incidente levou os amantes a se apressarem em formalizar seu relacionamento. Certa noite, a instalação médica onde salvavam não apenas soldados, mas também civis, foi atacada por uma gangue. Milagrosamente, tudo acabou sem perdas. Assim que a ajuda chegou e os bandidos foram neutralizados, Maria mal conseguia se recompor. Ela chorava e tremia enquanto dizia: é isso, Adam, eu não aguento mais. Quero muito viver, ter uma família normal e filhos. Ainda bem que meu contrato está quase no fim. Adam sentia emoções semelhantes, mas não tinha o direito moral de mostrar sua fraqueza diante de sua amada. A única coisa que o médico militar decidiu fazer foi pedir Maria em casamento. Mal conseguindo uma semana de licença de seus superiores, o Sr. Toledo foi com sua noiva para o continente. Eles se casaram no cartório local, mas a cerimônia modesta não diminuiu o sentimento de felicidade dos recém-casados. Adam prometeu à sua jovem esposa: Maria, prometo que todos os dias da nossa vida juntos serão tão felizes quanto hoje. Muito provavelmente, Toledo teria cumprido sua promessa se não fosse outra intervenção do destino. Os cônjuges decidiram adiar a chegada dos filhos até que o serviço de Adam fosse concluído. Ao retornar para casa, Maria encontrou facilmente um emprego e também encontrou uma vaga para seu marido. Ela compartilhou essa alegre notícia pelo telefone: Adam, você não deve demorar. Não pode imaginar o que foi preciso para persuadir o chefe a manter a vaga de cirurgião, e ele concordou apenas porque você tem experiência em condições de campo. Depois de 2 longos anos de separação, os cônjuges finalmente se estabeleceram de vez. Naturalmente, a principal questão que precisavam resolver era ter filhos. Uma noite, Maria sussurrou no ouvido do marido: Adam, logo teremos um filho. Fui ao médico hoje, nosso bebê já tem 5 semanas.
Toledo ficou inicialmente atônito, depois abraçou sua esposa com força. A partir daquele dia, o Sr. Toledo monitorava cuidadosamente a saúde de sua esposa, protegendo-a de esforços excessivos e controlando sua rotina diária. A gravidez correu tranquilamente, e os cônjuges já sabiam que teriam uma menina. Aquele dia de verão Toledo lembrava-se de cada minuto. Ele e Maria planejaram passear pelas lojas para escolher roupas confortáveis para a futura mãe, mas, como a sorte e o destino, o Sr. Toledo foi chamado com urgência ao departamento. Ele não queria desapontar sua esposa e ofereceu: Maria, você pode esperar por mim? Tentarei resolver isso o mais rápido possível. A mulher riu: sim, claro, como se eu não soubesse o que um rápido significa em cirurgia. Que bom se você voltar até de manhã. O homem ficou confuso: então, o que devemos fazer? A mulher pressionou-se contra o corpo do marido e, naquele momento, o bebê em seu ventre mexeu. Maria riu alto: nossa filha também tem algo a dizer. Toledo ajoelhou-se e pressionou o ouvido contra a barriga da esposa: mas não consigo ouvir o que ela está dizendo. Mas eu posso. Nossa filha me pediu para dizer que você vai trabalhar, e nós iremos às compras sozinhas. Vou levar Lúcia Monteiro comigo, ela também precisa fazer compras. Toledo conhecia bem a amiga de sua esposa, uma mulher deixada pelo marido com uma filha pequena nos braços. A pobre mulher estava dividida entre sua filha e o trabalho. Quase todas as noites, Maria falava sobre o destino difícil de sua amiga, e isso começou a incomodar Toledo. Um dia, ele perguntou a Maria: não temos mais nada para conversar? Eu entendo tudo e realmente simpatizo com Lúcia, mas temos nossas próprias preocupações. Além disso, sua amiga deve ter alguns parentes, deixe-os ajudar a pobre mulher. Maria então ficou zangada com ele e retrucou: ela não tem ninguém. Lúcia cresceu em uma família disfuncional e não quer saber de seus parentes. E ela tinha que pegar um marido assim. Você consegue imaginar? Ele até teve a audácia de exigir dinheiro de Lúcia, alegando que ela lhe devia. Adam sentiu-se envergonhado de seu comentário e não fez mais tais observações. Lúcia frequentemente os visitava com sua filha, e o Sr. Toledo se acostumou com a presença desse duo em seu apartamento. Além disso, a menina comportava-se calmamente, sem causar problemas para os adultos. Naquela última viagem, Lúcia também levou sua filha consigo, para conveniência e para economizar tempo. As mulheres chamaram um táxi. Toledo as ajudou a se acomodar no carro e depois dirigiu-se ao departamento, onde um paciente já o aguardava na sala de cirurgia. Como sua esposa havia previsto, foi um caso complicado, e ele operou o paciente por quase 6 horas. Quando um Toledo cansado, mas satisfeito, deixou a sala de cirurgia e foi para o seu departamento, ele notou seus colegas olhando para ele de maneira estranha. Com uma voz aflita, ele perguntou à enfermeira de plantão: alguém pode me explicar esses olhares e suspiros? O que aconteceu? A enfermeira fez um som gutural e começou a chorar: Senhor Toledo, sua esposa, ela está lá. Toledo correu de volta para a sala de cirurgia, mas seus colegas não o deixaram entrar. Senhor Toledo, é melhor você não vê-la agora. Ele mal se lembra do que aconteceu em seguida. Tudo ao seu redor se transformou em sombras falantes, mas ele não conseguia entender o que essas sombras estavam dizendo. Toledo gritou, exigindo que o deixassem passar para ver sua esposa. Sentiu como se Maria estivesse chamando-o. Um dos jovens cirurgiões o levou ao elevador de serviço, onde, em um pequeno corredor, sob lençóis em maçãs, jaziam 2 corpos. Naquele momento, ele percebeu o que havia acontecido. O jovem residente explicou com uma voz triste: eles estavam ambos no banco de trás quando o táxi foi atingido por uma van. Havia algo errado com os freios. Toledo perguntou com uma voz distante: e o taxista? O que aconteceu com ele? O residente respondeu: concussão e várias fraturas. Também havia uma criança no carro, uma menina. O impacto a lançou para frente, ficando presa entre o banco do motorista e o passageiro. Isso salvou a pequena garota. Onde ela está? O jovem médico ficou surpreso com a pergunta, mas respondeu: as meninas a levaram para nossa sala de funcionários por enquanto.
Alguém da recepção especial deve vir buscá-la. O Sr. Toledo caminhou rapidamente até a sala de funcionários, onde a enfermeira de plantão estava dando suco à órfã. Toledo ajoelhou-se ao lado dela e estendeu a mão. Bem, Ana, agora somos só nós dois. O que vamos fazer? A pequena garota estendeu a mão para ele. O Sr. Toledo abraçou a menina contra o peito e sussurrou: Não tenha medo, querida. O destino decretou que ficássemos juntos. O amanhecer estava surgindo do lado de fora. O Sr. Toledo levantou-se da cama energicamente. Não importa, vou dormir depois. Ele foi para a cozinha e, no caminho, espiou o quarto de sua filha. Ana estava dormindo profundamente, um sorriso feliz congelado em seu rosto. Toledo sussurrou: Você deve estar feliz. Feliz por todos, por Maria, Lúcia e nossa filha que ainda não nasceu. E eu farei de tudo para garantir que nada fique no caminho da sua felicidade. Por um momento, Ana abriu os olhos. Pai, já é hora de levantar? Ele respondeu baixinho: Durma mais um pouco. Vou preparar o café da manhã. O Sr. Toledo não havia contado toda a verdade à sua filha, acreditando que ainda não era hora para confissões. Enquanto preparava o café da manhã, o homem pensou que Ana precisava saber de tudo antes de seu casamento. A manhã começou com uma pequena irritação. Como prometido, Ana ligou para Paulo. Ela pensou que ele ficaria feliz ao saber que o Sr. Toledo cuidaria pessoalmente do tratamento de seu pai. Em vez de gratidão, ouviu uma resposta descontentada: Ana, isso é inconveniente. Não posso hoje. Estou atolado de trabalho, e amanhã será um dia completamente agitado também. A garota ficou surpresa. Paulo, é realmente tão difícil pedir uma folga, considerando que é sobre a saúde do seu pai? Por cerca de meio minuto, só o som da respiração ruidosa de Paulo veio pelo telefone, e, após uma longa pausa, ele disse: Entendo, mas não posso arriscar meu emprego, nem mesmo pelo meu pai. Se o Sr. Prado me demitir, onde encontrarei um lugar tão aconchegante como esse novamente? A garota ficou perplexa. De repente, Paulo exclamou: Ana, você poderia passar na casa dos meus pais depois do trabalho? Ficarei muito grato se puder me ajudar. Ela tinha outros planos para a noite, mas não conseguiu dizer não ao homem que supunha ser seu marido. Relutantemente, a garota disse: Tudo bem, Paulo, visitarei seus pais e entregarei o unguento ao Sr. Martins. Paulo ficou satisfeito com a rápida resolução do problema. Enquanto estiver lá, leve meu pai para a cidade no caminho de volta. Não faz sentido desperdiçar tempo, deixe-o ficar em sua casa. Acho que o Sr. Toledo não se importará. Ana estava acostumada a coordenar tudo relacionado à casa compartilhada com seu pai, então respondeu incerta: Sim, claro, ele não se importará. O dia de trabalho passou em um piscar de olhos. Ana conseguiu desenterrar provas sólidas contra o ex-marido de uma cliente importante, e ela ficou satisfeita com os resultados de seus esforços. Para evitar que seu pai se preocupasse, ligou para ele: Pai, vou chegar tarde hoje. Estou visitando os pais de Paulo. Ele não pode fazer isso sozinho. Pelo tom de seu pai, Ana sentiu seu descontentamento. Ela própria não gostava que Paulo tivesse transferido a responsabilidade por seus pais para ela. Durante toda a viagem até a vila, ela ponderou sobre suas ações. Em um ponto, um pensamento traiçoeiro a visitou: Ana Toledo, você se precipitou em se casar? E, no geral, não acha seu relacionamento estranho? Ela diligentemente afastou o pensamento, mas ele voltou. A garota pensou: espero poder completar minha missão e voltar para casa. Já estava bastante escuro quando as formas familiares da vila onde os pais de Paulo viviam apareceram ao longe. Mas a estrada até o assentamento estava tão esburacada que Ana teve que dirigir em velocidade mínima. A completa ausência de iluminação nas ruas dificultava a navegação. A garota tentou encontrar a casa pela memória, mas na escuridão total era difícil se orientar. Ela saiu do carro e dirigiu-se pela rua até uma casa onde as luzes estavam acesas. Logo ouviu vozes que pareciam familiares: Ah, cheguei ao meu destino. Ana apressou o passo. Ela entrou no quintal e parou de repente, porque percebeu que havia errado a casa.
A garota estava prestes a se virar, mas, de uma janela aberta, ouviu novamente vozes. Ela adivinhou que havia acabado acidentalmente no quintal dos vizinhos dos pais de Paulo. O casal Oliveira estava falando alto e estranhamente. Discutiam sobre Martins. O sobrenome familiar fez Ana prender a respiração e ouvir a conversa. Principalmente a senhora Tita falava, e o senhor Vitor apenas fazia breves comentários ocasionais. Aparentemente, a conversa havia começado há pouco tempo, então Ana captou o seu teor. A senhora Tita informou ao marido, conhecedora, é por isso que não se pode confiar nas pessoas. Vivemos e não sabemos que tipo de canalhas estão ao nosso redor. Não franza a testa, Vitor, você sabe que estou falando dos Martins. Eles fingem ser decentes, especialmente a Dona Maria. Outro dia ela estava se gabando para as senhoras que o filhinho dela encantou uma boba da cidade, cujo pai é um grande figurão, cheio de dinheiro. A voz desaprovadora do senhor Vitor seguiu, por que você vai pela vila coletando fofocas? Sua esposa rebateu, que fofocas? Se eu ouvi com meus próprios ouvidos. A Dona Maria estava se gabando das conquistas do filho. Seria melhor ela contar como Paulo engravidou a Teresa e depois a deixou. O senhor Vitor assentiu, sim, isso foi errado. E pensar que havia tanto amor. A garota esperou que ele voltasse do exército, e ele a deixou em um momento difícil. Ana sentiu como se não pudesse respirar. Um terrível pensamento queimou sua mente, Paulo não é quem finge ser. Mas ela não queria acreditar no que havia ouvido. Não, Paulo não poderia ter feito isso, talvez houvesse outra razão para a separação deles. Mas sua voz interior respondeu sarcasticamente, então por que ele não te contou sobre a garota que ele teve? Suas emoções eram tão fortes que ela instintivamente deu um passo para o lado e tropeçou. Uma dor aguda atravessou seu tornozelo, e ela gritou. Da janela, veio a voz do senhor Vitor, veja quem está andando por aí, em volta das nossas janelas. O dono saiu de casa gritando, quem está aí? Mancando de um pé, Ana emergiu da sombra das árvores, senhor Vitor, não se assuste. Eu me perdi um pouco. O homem olhou para a visitante noturna, parece que a futura nora dos vizinhos entrou no nosso quintal por engano. Os anfitriões receberam calorosamente a visitante noturna, e a senhora Tita detalhou como Paulo tratou sua namorada. Teresa trabalhava no correio, andava de bicicleta pelas vilas para fazer suas entregas. Às vezes, ficava até tarde da noite entregando correspondências, e nossas estradas, Deus nos livre, ravinas, buracos, todo tipo de obstáculos. Um dia, Teresa não teve sorte. Ela caiu de um penhasco, ao tentar cortar caminho, quebrou as duas pernas e danificou a coluna. O pai da Teresa pensou que ela não sobreviveria, mas ela sobreviveu, embora tenha ficado incapacitada. Ana queria saber qual papel Paulo desempenhou nessa história. A senhora Tita relutantemente disse, eu não quero falar mal de ninguém sem motivo, mas logo depois que a Teresa ficou toda quebrada, o filho dos Martins fugiu para a cidade. Os moradores da vila o condenaram, mas a Dona Maria defendeu o filho. Ela disse que não o criou para cuidar de uma mulher incapacitada. E, mais tarde, descobriu-se que a Teresa estava grávida quando o acidente aconteceu. A boca de Ana secou de agitação, e ela pediu água aos anfitriões. A senhora Tita entregou-lhe uma caneca cheia. O Paulo não te contou nada sobre a Teresa? Ana balançou a cabeça. Não, esta é a primeira vez que ouço essa história de vocês. E é bom que tenha ouvido. Me diga, onde está a Teresa agora? Desta vez, o senhor Vitor falou, eles estão aqui por perto, em Vila Nova. Ela rapidamente se mudou para a casa da irmã, que tem uma casa grande. Às vezes, ele vem aqui para verificar a casa. Ana agradeceu aos anfitriões e dirigiu-se para a saída. A senhora Tita correu atrás dela. Onde você vai a esta hora? Poderia ter ficado conosco durante a noite. Ana sorriu amargamente. Obrigada pelo convite, mas eu preciso ir. Ela tirou um pacote de unguento de sua bolsa. Senhora Tita, por favor, entregue isso ao senhor Martins. Ele tem problemas nas costas, e este unguento é muito eficaz. A mulher examinou o pacote.
Ah, um unguento estrangeiro. Está certo, vou entregar de manhã. Por que você mesma não vai animar os futuros parentes? Ana acenou vagamente com a mão, não estou com vontade, e já é tarde. Ela só queria chorar, encostada no ombro confiável de seu pai. Mas Ana sabia que não podia desmoronar e ceder às emoções, pois um estado desequilibrado era perigoso para quem estava dirigindo. Reunindo toda a sua força de vontade, ela se concentrou na estrada. Já era bem tarde quando ela abriu a porta do apartamento. Ana nem tinha acendido a luz quando a voz de seu pai foi ouvida: "Você finalmente chegou em casa. Estive preocupado o dia todo desde sua ligação." Ana correu para o pai e começou a chorar. "Papai, eu quase cometi o maior erro da minha vida." O Sr. Toledo deixou sua filha chorar até se acalmar, e então perguntou: "O que você vai fazer agora?" A garota disse com confiança: "Uma coisa é certa, não haverá casamento, pelo menos por enquanto. Melhor ficar sozinha para o resto da vida do que se casar com alguém que poderia me trair a qualquer momento." Ana informou Paulo de sua decisão pela manhã. O rapaz claramente não esperava tal reviravolta. Ele começou a gritar que tudo era mentira, que os vizinhos maldosos haviam caluniado seu bom nome, e que ele não tinha filha, e que Teresa engravidara de algum amante desconhecido. Era desagradável ouvir tudo aquilo, então Ana esbravejou no telefone: "Idiota", e desligou o celular. No mesmo dia, ela foi ao cartório e retirou sua inscrição. De alguma forma, depois disso, sentiu como se sua alma tivesse sido purificada de todo o lixo desnecessário. Paulo levou a separação a sério. Ele irritava Ana com constantes ligações. Primeiro, implorava para ela reconsiderar e, depois, começou a fazer ameaças. Seus pais também participaram do processo para salvar a felicidade do filho que estava escapando. Naturalmente, o Sr. Martins foi o principal ator, enquanto a Sra. Martins concordava silenciosamente com seu marido. Ana olhou para a porta a cada minuto, atrás da qual Lorenzo havia desaparecido meia hora atrás. Ela sabia que, por trás daquela porta severa, acontecia uma verdadeira magia, pois seu marido era um verdadeiro mago que restaurava a capacidade das pessoas de se mover e andar. Uma voz tímida soou perto: "Tia Ana, minha mãe vai realmente vir?" O medo congelou nos olhos castanhos da pequena Magda. Ana abraçou a garota: "Mamãe vai definitivamente vir. Só temos que esperar por ela." A pequena garota suspirou profundamente: "Posso esperar o dia todo, até mesmo um ano inteiro." "Tia Ana, eles vão costurar outra perna para minha mãe?" "Quem te disse essa bobagem? Sua mãe não é uma boneca de pano para ter uma mão ou perna substituída. Eles vão adaptar um dispositivo especial para ela. Ela vai andar com ele por vários meses, e, quando for removido, não precisará mais de muletas." Essa explicação impressionou profundamente Madalena, como em um conto de fadas. "Quando eu crescer, quero ser médica como o tio Lorenzo e o vovô Ada. Vou tratar as pernas das crianças quando as quebrarem." A garota começou a falar em voz alta sobre seu futuro distante, e sua voz fina ecoou alarmantemente pelo corredor espaçoso. Finalmente, a porta que Ana estava observando atentamente se abriu, e o Dr. Monteiro apareceu no limiar com um sorriso alegre: "Está tudo bem, meninas. Podemos registrar nosso primeiro sucesso." Magda correu até o médico: "Tio Lorenzo, posso ver minha mãe?" Monteiro acariciou a cabeça da criança, cuidadosamente penteada, com uma ternura inconfundível: "Deixe sua mãe descansar um pouco e, então, você pode visitá-la. Enquanto isso, você e a tia Ana podem dar um passeio no parque. Vocês duas precisam de ar fresco." Ana concordou com o marido: "Talvez você tenha razão, realmente precisamos de ar fresco." Ela estendeu a mão para o marido e, com a ajuda dele, levantou-se: "Deus, estou ficando tão desajeitada quanto uma tartaruga." O homem riu: "Se for o caso, devo te dizer que você é uma tartaruga muito charmosa." Monteiro olhou para a barriga da esposa e disse, muito baixinho: "E tem uma tartaruguinha incrível aí dentro." Ana olhou para Madalena: "Lorenzo, pense bem no que diz na frente de uma criança." Impassível, a pequena garota declarou: "Você acha que eu não sei de nada? Não sei que os bebês primeiro crescem na barriga para não serem roubados, e depois eles nascem?
Os adultos riram aliviados, e o Dr. Monteiro disse: garotinha esperta, você criou uma teoria interessante. Deixe-me acompanhá-las até a saída, senão vocês podem se perder no labirinto de corredores da nossa clínica. Ana aproveitou o sol da primavera, e Madalena se divertia em um pequeno parquinho localizado no terreno da clínica. Ela já havia feito alguns amigos e estava entusiasticamente contando algo a eles. Ana observava a garota e mal conseguia acreditar que essa era a mesma menina que ela havia visto 2 anos atrás, em uma velha casa na periferia de uma vila desconhecida. Depois de terminar com Paulo, ela imediatamente foi procurar Teresa, cuja existência havia descoberto através do Sr. Martins. Embora a vila mencionada pela Sra. Tita estivesse a apenas alguns quilômetros de distância, Ana passou metade do dia procurando por esse lugar. Mas o mais estranho era que quase ninguém vivia em Vila Nova. Algumas ruas de casas com janelas fechadas apresentavam uma visão muito sombria. Compreensivelmente, não havia lojas ou outros sinais de civilização. O único ponto brilhante nessa cena distópica era uma garotinha brincando na grama alta. Ana observou silenciosamente a criança por alguns minutos, hesitante em se aproximar dela. Mas, então, uma mulher idosa saiu da casa próxima e perguntou rudemente: "O que você quer?" Ana gaguejou: "Estou procurando pela Dona Teresa." A anfitriã olhou-a novamente com um olhar desdenhoso: "Você é do serviço social ou algo assim? Já estava na hora de vocês aparecerem. Eu estava prestes a registrar uma queixa." Logo ficou claro que a sobrinha da anfitriã, Teresa, estava quase desamparada, pois seus movimentos eram limitados após seus ferimentos. No entanto, a jovem Teresa não havia recebido os benefícios de invalidez, então a tia tinha que arcar com tudo sozinha. Ela imediatamente começou a se queixar para Ana: "Se eu fosse mais jovem, mas já estou nos meus 70 anos, não sou tão forte quanto costumava ser." Ana perguntou sobre o pai de Teresa, e a mulher começou a chorar: "Ele faleceu no mês passado. Agora somos só eu e ela. Se algo acontecer comigo, minha Teresa estará completamente perdida." Depois de tudo que viu, Ana não podia simplesmente se virar e sair. Ela entrou na casa onde conheceu Teresa. A ex-noiva de Paulo recebeu sua visitante com frieza: "Por que você está aqui? Para rir da minha impotência? Vá em frente, divirta-se." A jovem mulher saltou da cadeira, esquecendo-se de suas muletas, e quase caiu. Ana segurou a tempo: "Teresa, vim aqui com outro propósito. Quero te ajudar, a você e a sua filha." Teresa foi inflexível: "Paulo te mandou? Quer se redimir? E quanto ele está disposto a me pagar?" Ana pediu para Teresa se acalmar: "Ninguém me enviou, e eu terminei com Paulo." As jovens conversaram por um longo tempo e depois choraram juntas. Ana ficou durante a noite na casa da tia de Teresa e saiu cedo pela manhã. Ela contou ao pai a triste história da mulher que Paulo havia abandonado. O Sr. Toledo disse decisivamente: "Precisamos levá-la ao Monteiro. Tenho certeza de que o Lorenzo ajudará." O destino de Teresa mudou em um único dia. Ela passou por várias cirurgias complicadas, mas a crença de que poderia andar novamente deu-lhe força. No entanto, Ana sentia que precisava fazer mais por sua amiga. Apesar de sua condição delicada, ela não deixou sua prática legal. Seus planos incluíam buscar pensão alimentícia de Paulo Martins para Madalena, através dos tribunais. Todas as evidências já estavam em mãos, só restava aguardar o julgamento. Ana deu um pulo ao ouvir uma voz atrás dela: "Ah, aí está você, advogada." Ela se virou e viu o olhar odioso de Paulo, mas não perdeu a compostura: "Sim, estou aqui." "E por que veio?" O homem assumiu uma postura de confronto: "Vim te dizer que você vai fracassar. Não vai conseguir me atribuir um filho bastardo. Entendo que você quer se vingar dessa forma, mas nunca vou reconhecer essa criança. Vou negar tudo." Ana levantou-se do banco: "Paulo, tudo já foi provado. Teresa teve uma filha sua. Quero também te dizer que agradeço a Deus por ter percebido quem você realmente era a tempo." Ana virou as costas para seu ex-noivo e chamou em voz alta: "Magda, é hora de ir. Sua mãe deve estar acordada agora." A garota olhou curiosa para Paulo:
Tia Ana, quem era aquele homem com quem você estava falando? Ana respondeu indiferentemente, apenas um transeunte. Vamos rápido. Pela primeira vez, o Sr. Martins sentiu o que chamam de peso na consciência. Ele observou Ana e a menina correndo ao lado dela, e isso o magoou profundamente. Essa dor o dominou, mas ele ainda não sabia como se livrar dela. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações,